Olá, meu nome é Carlos Augusto Vailate e eu estou aqui em nome do curso intensivo de Teologia do Ministério ID, Instituto de Discipulado por Extensão, para compartilhar com você alguns importantes ensinamentos concernentes à Palavra de Deus. Então, a partir de agora, você é nosso convidado especial durante essa incursão que faremos pelas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro livro da Bíblia, conhecido como Gênesis. Antes, porém, creio que seja importante dar uma palavra introdutória sobre o Antigo Testamento, já que o livro de Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento. Conhecer o Antigo Testamento é simplesmente fundamental para a nossa fé cristã, uma vez que o Antigo Testamento foi a Bíblia usada por Jesus, pelos seus discípulos e pela igreja cristã primitiva. E o Antigo Testamento ele foi usado inclusive antes que o cânon do Novo Testamento fosse concluído e, juntamente com o Antigo Testamento, formasse aquilo que hoje nós conhecemos como Bíblia Sagrada ou Sagradas Escrituras. Do ponto de vista cristão protestante, o Antigo Testamento pode ser dividido em 4 partes ou blocos principais. Na primeira parte, nós podemos dividir o Antigo Testamento no Pentateuco, que é o nome dado aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que começam com Gênesis e vão até o Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, que é como são chamados os 12 livros que vão desde Josué até Esther. Em terceiro lugar, nós temos os livros poéticos, que é o nome atribuído aos 5 livros que abrangem desde Jó até Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Finalmente, nós temos os livros proféticos, que é o nome dado aos 17 livros compreendidos entre os profetas Isaías e Malaquias. Os livros proféticos normalmente são divididos em 2 grandes grupos. Primeiramente, nós temos os chamados profetas maiores, que são os 5 livros que vão desde Isaías até Daniel, e depois nós temos os chamados profetas menores, que são os 12 livros compreendidos entre Oséias a Malaquias. Quando falamos sobre profetas maiores ou profetas menores, devemos observar que tais adjetivos referem-se ao tamanho dos livros proféticos e não à sua importância, uma vez que todos os livros proféticos, tanto dos chamados profetas maiores como também dos profetas chamados menores, ambos são importantes. Desse modo, os profetas maiores são assim designados porque os seus livros são mais extensos do que os chamados profetas menores. Isto é, há um conteúdo profético maior, há um maior volume de escritos proféticos, motivo pelo qual eles são chamados de profetas maiores. Já do ponto de vista judaico, o Antigo Testamento é conhecido como Tanar. Tanar é um acrônimo que é dado para a Bíblia hebraica, que aponta para as suas 3 divisões principais, que são a Torá, que compreende os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que correspondem ao nosso Pentateuco cristão. Em segundo lugar, nós temos os Neviim, isto é, os profetas. No judaísmo, os profetas são divididos em 2 grandes grupos. Primeiramente, nós temos os Neviim Rishonim, expressão esta hebraica que significa os primeiros profetas ou os profetas anteriores, que são Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. E depois nós temos os Neviim Aharonim, expressão hebraica que significa profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os últimos 12 profetas que nós cristãos comumente chamamos de profetas menores. Finalmente, na terceira divisão do Tanar judaico ou da Bíblia hebraica, nós temos os Ketuvim, ou escritos, traduzindo para o português. Segundo o judaísmo, estes escritos são classificados normalmente em 3 grupos. O primeiro grupo compreende os 3 livros
poéticos, chamados em hebraico de Sifre Emet, ou livros da verdade. São os livros de Salmos, Provérbios e Jó. No segundo grupo, nós temos os 5 rolos, chamados em hebraico de Hamesh Megilot, que, ao pé da letra, significa os 5 rolos. É uma referência aos livros de Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Finalmente, nós temos o terceiro grupo, que abrange outros escritos históricos, que dizem respeito aos livros de Daniel, Esdras, Neemias e 1º e 2º Crônicas. Como nós podemos perceber, os mesmos livros presentes no Antigo Testamento cristão também se encontram no Tanar judaico ou na Bíblia hebraica. A única diferença entre eles diz respeito à ordem e à forma como eles são classificados. Bem, feitos estes esclarecimentos preliminares, voltemos então a nossa atenção para o primeiro livro do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, que será o nosso assunto a partir de agora. O nome original do primeiro livro do Antigo Testamento, em hebraico, é Breshit, que significa no princípio. Esse nome ele foi dado a esse livro porque os judeus tinham o costume de nomear a cada um dos livros do Antigo Testamento de acordo com as primeiras palavras ou expressões que aparecessem neles. Como a primeira palavra que aparece no livro de Gênesis é Breshit, então esse vocábulo acabou servindo de título para todo o livro. Já o nome Gênesis é o equivalente grego ao hebraico Breshit e significa início, começo ou princípio. Esse é o nome derivado da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, feito por um grupo de estudiosos judeus na cidade de Alexandria, no Egito, entre o 3º e o 1º séculos antes de Cristo. Ora, mas quem escreveu o livro de Gênesis? Normalmente, 2 tipos de respostas são dadas a essa questão. A primeira resposta, baseada na tradição judaico-cristã, vê Moisés como sendo o autor não somente do livro de Gênesis, mas também como o autor de todo o Pentateuco, que compreende os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Já em segundo lugar, uma segunda resposta diz que não foi Moisés, mas sim vários autores anônimos, durante várias épocas, que teriam escrito o Pentateuco, o que, obviamente, reiteramos, inclui o livro de Gênesis. É interessante vermos que, para compreendermos melhor esta segunda hipótese, que diz que não foi Moisés o autor de Gênesis, mas sim vários autores anônimos, nós temos que recuar um pouco na história. Com o advento do Iluminismo na Europa, no século XVIII, nós vemos que o Iluminismo ele foi um movimento intelectual que enfatizava a autonomia da razão e questionava o papel tradicional das autoridades, dentre elas a Bíblia e a religião. Então, com o advento do Iluminismo, surge também a chamada hipótese documentária, nome este dado à teoria sobre as origens e a composição do Pentateuco. A hipótese documentária ela pode ser resumida num jogo de palavras bem criativo que diz o seguinte: o Pentateuco não é mosaico, mas é um mosaico. Com esta expressão bem-humorada, as pessoas que aderem ao pensamento da hipótese documentária estão querendo dizer que o Pentateuco não é mosaico, no sentido de não ter saído da pena de Moisés, mas é um mosaico porque foi escrito em um mutirão, por meio de várias mãos, ao longo de um longo processo de composição que teria durado muitos séculos, até que por fim chegou ao seu formato final, tal como nós o vemos e o temos hoje em nossas Bíblias. Mas, afinal, do que trata o livro de Gênesis? Como o próprio nome sugere, Gênesis trata de vários inícios, de vários começos, de vários princípios. Gênesis fala, por exemplo, sobre o início do mundo, o início da raça humana, o início do pecado, o início dos povos,
o início dos vários idiomas presentes no mundo e também fala sobre o início dos atos poderosos de Deus na história humana. E já que estamos falando sobre o início do mundo, Gênesis também tem sido muito criticado por causa das suas afirmações que dizem respeito à criação, não somente do mundo, mas também do homem e de todos os demais seres vivos presentes neste mundo. Ora, aliás, quando paramos para pensar sobre tais críticas, nós vemos que elas se tornam ainda mais acirradas a partir da publicação do livro A Origem das Espécies, escrito pelo naturalista britânico Charles Darwin em 1859. Em sua obra, Darwin defende a chamada teoria da evolução ou evolucionismo. Mas, e por falar em teoria da evolução, como normalmente as pessoas se posicionam quando se fala sobre o relato da criação que aparece em Gênesis nos capítulos 1 e 2? De forma resumida, há pelo menos 3 formas de compreender ou de lidarmos com a criação do mundo e do universo. A primeira forma de compreendermos a criação do mundo e do universo de uma forma geral vem através do chamado criacionismo. O criacionismo é o nome dado à crença segundo a qual o mundo e tudo o que há nele, incluindo o homem, são resultados de uma ação direta de Deus, em vez de serem meros produtos de fatores aleatórios ou naturais. Os criacionistas normalmente entendem que o mundo foi criado em 6 dias literais de 24 horas. A segunda forma de compreendermos o mundo, a criação, de uma forma geral, vem através do evolucionismo. Ora, quando falamos sobre evolucionismo, estamos falando sobre crenças que envolvem a aceitação de que o universo teria cerca de 14 bilhões de anos de existência e que a Terra existe há pelo menos 4 bilhões e meio de anos, como resultado de uma série de reações físico-químicas bem aleatórias ou naturais. Além disso, os evolucionistas também entendem que todas as formas complexas de vida existentes hoje se desenvolveram a partir de formas primitivas ou rudimentares ou simples, através de um longo processo gradativo de seleção natural ocorrido no decorrer da história. Finalmente, a última forma que temos de compreender a criação diz respeito ao chamado evolucionismo teísta. O evolucionismo teísta, ele busca aliar tanto a teoria da evolução com o criacionismo bíblico. Ele busca juntar essas duas perspectivas teóricas para confabular ou criar uma terceira via. Quando olhamos para o evolucionismo teísta, nós vemos que um dos defensores mais proeminentes desse tipo de pensamento no século XXI tem sido o Dr. Francis Collins, ex-diretor do projeto Genoma Humano e autor do livro A Linguagem de Deus. Geralmente, os simpatizantes do evolucionismo teísta entendem que os dias da criação, narrados em Gênesis, não são dias literais de 24 horas, mas são longos ou extensos períodos de tempo. Para fundamentar a sua opinião, eles dizem que a palavra hebraica dia, que aparece em Gênesis capítulo 1, que é a palavra Yom, ela não se refere necessariamente a dias de 24 horas, mas sim a longos períodos de tempo que podem compreender milhões ou até mesmo bilhões de anos. Então, ao defenderem tal tipo de perspectiva ou tal tipo de futura, o evolucionismo teísta, ele busca adaptar ou casar as visões que envolvem tanto o evolucionismo em si, como também o criacionismo bíblico. Além de tudo o que foi dito até aqui, Gênesis também apresenta vários outros assuntos e temas que vão muito além da história da criação. E é sobre isso que vamos falar agora. Normalmente, os estudiosos dividem o livro de Gênesis em 2 grandes partes ou blocos. A primeira parte
vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Já a segunda parte vai do capítulo 12 e encerra com o capítulo 50. Vamos dar uma olhada de forma um pouco mais pormenorizada nesses capítulos que aparecem no livro de Gênesis. A primeira parte, que aparece nos 11 primeiros capítulos, ela narra a história da criação desde momentos remotos e de períodos muito antigos na história da civilização humana. Quando vamos para os capítulos 1 e 2, como já dissemos anteriormente, nós vemos que eles narram a criação do mundo. Algumas pessoas têm alegado que há uma contradição entre a narrativa da criação que aparece em Gênesis 1 e a narrativa da criação mais ou menos correspondente que aparece em Gênesis no capítulo 2. Segundo estas pessoas, a ordem da criação nestes dois capítulos é diferente. Porém, quando lançamos um olhar mais atento sobre esses dois primeiros capítulos de Gênesis, vemos que não há contradição alguma entre eles, mas há apenas ênfases distintas. Em Gênesis 1, a criação é narrada de forma geral e ampla. Já em Gênesis 2, a criação é narrada de forma mais específica. E no capítulo 2 de Gênesis, o autor bíblico busca narrar a criação concentrando a sua atenção num elemento primordial da criação, que é o próprio homem, a coroa da criação divina. Continuando ainda a falar sobre o capítulo 1 de Gênesis, ou, para sermos mais precisos, sobre Gênesis 1:2, nós encontramos ou nos deparamos neste verso com duas palavras que têm sido alvos de muitos e acalorados debates nos estudos acadêmicos sobre Gênesis. Gênesis, capítulo 1, verso 2, você pode acompanhar aí em casa ou onde você estiver nos vendo com a sua Bíblia. Gênesis 1, 2 diz: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." Duas palavras chamam a nossa atenção neste verso. O verbo era, na frase "e a terra era sem forma e vazia", e o substantivo espírito, na frase "e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas". Na frase "e a terra era sem forma e vazia", nós encontramos a forma verbal hebraica hayetá, que pode ser traduzida como era, mas também pode ser traduzida como tornou-se. Aqueles que entendem que hayetá pode ou deve ser traduzido como tornou-se, advogam a chamada teoria da lacuna ou teoria do caos. Segundo essa teoria, Gênesis 1:1 descreve a criação original de Deus, quando o texto bíblico diz: "No princípio criou Deus os céus e a terra." E Gênesis 1:2, melhor dizendo, descreve uma grande catástrofe de proporções universais que teria sido causada, por exemplo, alegam os defensores desta visão, pela queda de Satanás. Então, a consequência dessa suposta queda de Satanás, nesse contexto, seria o versículo 2, que diz na sua primeira parte: "E a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo." Apesar desta ser uma tradução plausível ou possível para Gênesis 1:2, normalmente os estudiosos têm optado pela tradução que nós geralmente encontramos na nossa Bíblia ou nas nossas Bíblias, que é "e a terra era sem forma e vazia", e não "tornou-se sem forma e vazia". Já na frase "e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas", nós encontramos a palavra hebraica ruach, que pode ser traduzida corretamente como vento, sopro ou também como espírito. De modo geral, tanto os estudiosos protestantes quanto os estudiosos judeus têm divergido bastante quanto à tradução mais correta da expressão Ruach Elohim. Quando nós vemos em Gênesis 1:2 tal expressão, algumas pessoas buscam traduzir Ruach Elohim
como vento de Deus, isto é, um vento de Deus pairava sobre a face das águas. Já outras traduções, como a maioria das traduções que nós temos em mão, por exemplo, buscam traduzir a expressão Ruach Elohim como Espírito de Deus, uma referência ao Espírito Santo que pairava suavemente sobre a face das águas no início da criação. Seja como for, ambas as traduções são perfeitamente possíveis, embora normalmente os cristãos tenham adotado a ideia de que Ruach Elohim signifique Espírito de Deus. No capítulo 1 de Gênesis, continuando ainda dentro desse capítulo inicial, desse maravilhoso livro bíblico, no verso 26, nós também encontramos uma frase curiosa, que diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dois detalhes chamam a nossa atenção aqui: o uso dos termos plurais, façamos e nossa, e o uso dos termos imagem e semelhança. Quando falamos sobre os plurais façamos e nossa, normalmente no judaísmo, os intérpretes judeus entendem que esse plural seja um plural majestático, isto é, Deus ali presente com os seus atributos, com a sua grandeza, a sua misericórdia e a sua justiça, ele está ali dialogando, talvez com os seus atributos, no momento em que cria o homem. Outras interpretações, também judaicas, dizem que Deus estaria falando com os anjos no momento ali em que ele deseja criar o homem. Todavia, nós não temos, escrituristicamente falando, base para acharmos que anjos pudessem ser vistos como seres semelhantes aos homens. Por outro lado, do ponto de vista cristão, quando nós lemos essa expressão, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós entendemos que este uso destes termos plurais referem-se à Trindade, aquilo que foi conhecido ao longo da história da Igreja como a ideia ou a conceituação de um Deus em essência, mas que subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho, isto é, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Agora, quando falamos sobre imagem e semelhança, é interessante pensarmos que esta imagem e semelhança, obviamente, não pode ser compreendida no sentido físico. Deus, ele é Espírito, já nos diz o texto de João capítulo 4. Portanto, nós não somos semelhantes a um Deus que tenha traços físicos, como os mórmons ou outros grupos acabam acreditando. Quando falamos, ou quando lemos na Bíblia sobre o fato de o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança não é física, mas é racional, é intelectual, é criativa e é social, por exemplo, e obviamente não física. Continuando no livro de Gênesis, nós chegamos ao capítulo 3. O capítulo 3 do livro de Gênesis, ele descreve a queda do homem no pecado. Deus havia criado Adão e Eva e os havia colocado no jardim do Éden. A Bíblia diz em Gênesis 2,14 que esse jardim estava situado geograficamente entre os rios Tigre e Eufrates, na antiga Assíria, atual Iraque, ou segundo alguns outros arqueólogos e estudiosos, atual Turquia. Deus, ele colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ele deu uma ordem muito clara com relação ao jardim. De toda a árvore que há no jardim, disse Deus a Adão, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Na sequência do relato bíblico, vemos que a serpente, ou possuída por Satanás, ou servindo-lhe de disfarce, enganou a Eva. E Eva, por sua vez, comeu do fruto proibido e também o deu ao seu marido Adão. Então, a desobediência de Adão e Eva ao comerem do fruto proibido fez com que eles transgredissem a ordem divina e assim rompessem a comunhão maravilhosa que até então eles tinham com o seu Criador. Além disso, a desobediência de Adão e Eva
fez com que o pecado entrasse no mundo e manchasse toda a obra da criação. Não somente o homem, mas também toda a terra acabou sendo contaminada pelo pecado em função desta desobediência de Adão e Eva aos preceitos ou aos mandamentos divinos no contexto de Gênesis capítulo 3. Mas em Gênesis 3,15, Deus nos apresenta o antídoto contra o pecado, dizendo ali que a semente da mulher, que nós cristãos entendemos como Jesus, esmagaria a cabeça da serpente, uma referência a Satanás. E deste modo, o homem que até então havia se extraviado dos caminhos do seu Criador, ele acabaria então sendo ali novamente conduzido até a presença de Deus. O capítulo 4 de Gênesis narra o primeiro fratricídio ou o primeiro homicídio da história humana. Vemos nesse capítulo que Caim, que era lavrador da terra, por ciúme e inveja, matou ao seu irmão Abel, que era pastor de ovelhas. E Caim matou Abel pelo fato de Deus se agradar mais de Abel, seu irmão, e de sua oferta, do que de Caim e de sua oferta. Não obstante, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, colocou um sinal não de maldição, como pensam alguns, mas um sinal protetor em Caim, com o propósito de guardá-lo contra possíveis atos de vingança em uma ocasião futura. É curioso notarmos, quando nós falamos ainda sobre esse texto, sobre Caim e Abel, que a Bíblia diz que o sangue de Abel ele clamava desde a terra até Deus. Quando analisamos o termo hebraico para sangue, vemos o termo hebraico que aparece no plural, damim. Damim em hebraico é sangues. Um erudito judeu chamado Rashi, que vive durante a Idade Média, entre os séculos 11 e 12, quase no final da Idade Média, ele nos traz, ou ele nos brinda, com uma curiosa e interessante interpretação do porquê a palavra sangue, em Gênesis 4, ela aparece no plural. Segundo Rashi, os sangues de Abel clamavam desde a terra aos ouvidos ou aos olhos de Yahvé, de Deus, porque possivelmente Caim teria produzido muitos ferimentos ou hematomas em várias partes do corpo de Abel. Por isso é que o termo hebraico aparece no plural. Além disso, Rashi dá uma segunda interpretação extremamente interessante. Ele diz que a palavra sangue aparece no plural em Gênesis 4, porque Caim, ao matar Abel, não matou apenas o próprio Abel, mas também matou toda a sua futura e possível descendência que poderia ter vindo ao mundo, mas que infelizmente não veio devido à morte do próprio Abel. O capítulo 5 de Gênesis traz o primeiro registro genealógico que temos notícia de toda a Bíblia, que começa com Adão e termina com Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Essa lista genealógica de Gênesis 5 nos ajuda a responder uma pergunta feita com bastante frequência por muitas pessoas. E a pergunta é a seguinte: com quem Caim se casou, se no início da criação do mundo existiam apenas 4 pessoas na terra, a saber, Adão, Eva, o próprio Caim e Abel? Bem, segundo Gênesis 5:4, Adão teve filhos e filhas. O texto hebraico diz claramente, Banim uvanot, isto é, filhos e filhas, literalmente. Então, diante desse relato, é natural imaginarmos que Caim teria se casado com uma irmã ou com uma sobrinha. Cabe lembrar aqui também que Caim viveu nos primórdios da história humana e, portanto, naquele estágio inicial da civilização, com poucas pessoas no mundo, ele só poderia perpetuar a espécie humana se relacionando com parentes próximas. Além disso, vale destacar igualmente que não havia ainda, na época de Caim e Abel, a proibição do incesto, isto é, do relacionamento entre pessoas próximas de uma mesma família. E essa proibição não havia por motivos óbvios, porque
a criação do mundo estava ainda no seu início e o mundo contava até então com pouquíssimos habitantes. Somente na época de Moisés é que o incesto ele será ali visto como uma lei e a partir desse momento, então, se tornará claramente pecado uma pessoa se casar com outra dentro de uma consanguinidade próxima. Entre os capítulos 6 a 9 do livro de Gênesis, nós vemos a narrativa sobre o dilúvio. Em Gênesis, capítulo 6, versos 1 a 4, nós nos deparamos com um pequeno texto, mas que tem sido considerado pelos estudiosos como um dos textos mais difíceis e enigmáticos, né? Difíceis mesmo de ser ou de serem interpretados de toda a Bíblia hebraica ou de todo o Antigo Testamento. E essa dificuldade interpretativa se deve aos controversos significados atribuídos às expressões filhos de Deus, em hebraico Bnei Ha-Elohim, e filhas dos homens, em hebraico Bnot Ha-Adam. Entre as várias interpretações dadas a esse texto, duas em particular merecem o nosso destaque e merecem ser mencionadas aqui. A primeira interpretação entende que os filhos de Deus e as filhas dos homens mencionados em Gênesis 6, versos 1 a 4, seriam ou eram respectivamente os anjos e as mulheres, os quais se relacionaram e de cujo relacionamento surgiram os Nefilins, ou Nefilim em hebraico, isto é, os gigantes da antiguidade. Neste primeiro caso, o pecado praticado teria envolvido a mistura de seres de naturezas distintas, ou seja, seres angelicais, os filhos de Deus, teriam se relacionado com seres humanos, as filhas dos homens. Já a segunda interpretação de Gênesis 6, versos 1 a 4, entende que os filhos de Deus e as filhas dos homens seriam respectivamente a descendência de Sete, a descendência piedosa de Sete, e a descendência ímpia de Caim. Neste caso, o pecado praticado por eles teria sido do entrelaçamento matrimonial desigual entre duas linhagens distintas. Uma linhagem santa, uma linhagem piedosa, a linhagem de Sete, e a outra linhagem ímpia, né? Uma linhagem má, que seria a linhagem das caimitas ou descendentes de Caim. Continuando o nosso estudo, na continuação do texto bíblico de Gênesis 6, e particularmente nos versos 5 a 13, nós vemos que a maldade e a violência na terra eram tão grandes que Deus resolveu exterminar a raça humana como punição pelo seu tamanho pecado. Desse modo, apenas 8 pessoas, isto é, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as suas 3 noras anônimas, é que acabaram sendo poupados desse grande cataclisma conhecido como dilúvio. E foram poupados a fim de poderem recomeçar a história humana. Muitos críticos têm contestado a veracidade da história da Arca de Noé, alegando que ela seria pequena demais para comportar uma quantidade tão grande de animais. Segundo Gênesis 6,15, a arca tinha, em números arredondados, cerca de 140 metros de comprimento, por 25 metros de largura e 15 metros de altura. Além disso, nós lemos também no texto bíblico que ela tinha 3 andares ou 3 pavimentos. Então, se nós levarmos em consideração esses 3 andares ou 3 pavimentos, poderíamos chegar a um resultado final de cerca de 525 metros cúbicos, que seria a dimensão total da arca. Um espaço como este certamente permitiria que Noé, sua esposa, os seus filhos, as suas noras e todos os animais levados para a arca fossem tranquilamente bem acomodados nas suas dependências. Finalmente, os capítulos 10 e 11 encerram essa primeira parte do livro de Gênesis. O capítulo 10 apresenta uma espécie de tabela não exaustiva, não completa, que mostra a distribuição geográfica dos povos no contexto do Antigo Oriente Médio a partir dos descendentes de Noé. Já no capítulo 11, nós
nos deparamos com a conhecida narrativa sobre a Torre de Babel. O texto bíblico nos indica que os descendentes de Noé, após o dilúvio, eles buscaram construir uma torre alta, uma espécie de zigurate antigo, nos moldes das grandes construções mesopotâmicas, cujo cume tocasse nos céus. Ao que parece, a construção dessa torre teve um propósito duplo. Em primeiro lugar, assegurar a unidade e a invencibilidade do grupo, e em segundo lugar, tornar aquele grupo social famoso. Então, esses pecados da autossuficiência e da vaidade humanas afrontaram a Deus, pelo que o Senhor confundiu a linguagem daqueles povos a fim de que eles não fossem bem-sucedidos em sua empreitada. O final do capítulo 11 já nos antecipa um pouco da história sobre o pai da fé judaico-cristã chamado Abraão. O capítulo termina falando sobre a jornada de Abraão e de sua esposa Sarai, até então chamada Sarai, que era estéril, de Ur dos Caldeus, em direção a Canaã, a chamada Terra Prometida. Quando vamos para a segunda parte do livro de Gênesis, isto é, entre os capítulos 12 a 50, nós vemos que esta parte ela se dedica principalmente aos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e os seus descendentes. Dos capítulos 12 ao capítulo 36, nós vemos as histórias dos patriarcas, como disse agora há pouco, Abraão, Isaque e Jacó. Nesses capítulos, nós vemos Deus chamando Abraão para sair de sua terra, Ur dos Caldeus, de sua parentela e da casa de seu pai, para uma terra que ele, Deus, lhe mostraria. Quando vemos esse tipo de relato, que está bem no início de Gênesis capítulo 12, a partir da ótica judaica, nós descobrimos uma lenda, um conto popular muito interessante. Nos diz a lenda judaica que certa vez Terá, o pai de Abraão, ele era artífice de ídolos, de imagens de escultura. Então, ele construiu várias imagens de escultura, vários deuses ali do contexto politeísta pagão mesopotâmico e deixou tais imagens na sua oficina. Nos conta esta mesma lenda judaica que um dia Terá, pai de Abraão, ele se ausentou da oficina e Abraão, neste momento, ele começou a ter um encontro com Deus, de maneira que ele começou a entender, então, que não existiam vários deuses no mundo, mas apenas um único Deus, Yahvé, o Deus do povo de Israel, que também é o Deus da igreja. Então, na continuação desse conto, ou dessa fábula, dessa história judaica, nos diz o texto que Abraão, ele pegou um pedaço de madeira e ele bateu, quebrou em todos os ídolos que Terá, o seu pai, havia construído. Ele quebrou todos os ídolos, os despedaçou, mas deixou apenas um ídolo em pé, intacto, inteiro. Nos conta a história que quando Terá, pai de Abraão, ele volta à sua oficina de artífices e viu ou vê aquilo que havia ocorrido, ele então fica assustado, corre até o seu filho Abraão e lhe pergunta: Abraão, mas o que aconteceu aqui na oficina durante a minha ausência? Por que todos estes deuses ou estas estátuas estão quebradas, mas apenas uma ficou intacta? Nos diz esta lenda que Abraão teria respondido a Terá: Pai, este ídolo que sobrou intacto, ele se rebelou contra os demais deuses e quebrou a todos, e somente ele ficou inteiro. Terá, nos diz a história, ou nos diz essa lenda, ele deu risada e falou para Abraão: Ora, filho, mas isso não é possível, porque as estátuas ou as imagens, elas não têm vida, então é impossível que uma estátua tenha se rebelado contra as demais e as tenha quebrado. Então, nesse ponto, Abraão concorda com seu pai e, a partir de então, começa a falar para ele sobre a sua fé monoteísta, num único Deus. Então, somente depois de Abraão ter rompido com o seu pai Terá, no que diz respeito à sua idolatria, é que surgem, segundo a lenda judaica, os versos iniciais de Gênesis 12, onde Deus diz para Abraão: sai da tua
terra e da sua parentela e da casa de seu pai para a terra que eu te mostrarei. Quando continuamos o texto de Gênesis, nós vemos ainda uma série de outros relatos interessantes. No decorrer da narrativa bíblica, Deus promete dar um filho a Abraão, Isaque, de sua esposa Sara, que era até então estéril. Passados alguns anos depois da promessa, Isaque finalmente nasce. E quando se torna adulto, o mesmo drama vivido anteriormente pelo seu pai, Abraão, se repete na sua vida. Isaque também se casa com uma mulher que era igualmente estéril, Rebeca, a qual só ficará grávida e dará à luz aos gêmeos Esaú e Jacó depois de 20 anos de oração. Segundo a Bíblia, Isaque orou durante 20 anos incessantemente para que a sua esposa Rebeca pudesse engravidar e os gêmeos Esaú e Jacó viessem ao mundo. Nesse relato, nós temos uma lição prática, de cunho prático muito grande, uma lição muito importante para as nossas vidas. Não importa o tamanho das nossas adversidades, não importa o tamanho das nossas dores. Podemos passar por muitos problemas e, como seres humanos que somos, sabemos que os problemas são inevitáveis em nossas vidas. Mas quando oramos a Deus e entregamos a Ele os nossos pedidos, as nossas petições, as nossas angústias, podemos crer firmemente que Ele é poderoso para responder às nossas orações e para abençoar a nossa vida. Continuando ainda no texto, nós vemos que a partir do nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó, a Bíblia passa a concentrar a sua atenção neste último, em Jacó, que posteriormente terá o seu nome mudado para Israel, nome este que designará a partir do livro de Êxodo o nome de toda uma nação, de todo um povo, o povo de Israel. Finalmente, entre os capítulos 37 ao capítulo 50, o livro de Gênesis se concentra na história dramática de um dos filhos de Jacó, José. José, ele foi muito odiado pelos seus irmãos, porque era filho preferido de Jacó e também porque tinha sonhos que provocavam a ira dos seus irmãos. Contudo, mesmo depois de ter experimentado tantos reveses na vida, José, por exemplo, ele foi vendido por 20 moedas de prata pelos seus irmãos. José foi acusado falsamente de ter cometido adultério com a mulher de Potifar, eunuco de Faraó, e também ele foi preso e passou por várias situações difíceis na sua vida. Mas mesmo depois de ter experimentado todos esses reveses e todas essas adversidades, José finalmente tem a sua história mudada e acaba se tornando o braço direito de Faraó no governo do Egito, se tornando o segundo homem forte do Egito, atrás apenas do próprio Faraó. Infelizmente, o livro de Gênesis termina de um modo um tanto quanto triste, porque nós vemos que Gênesis, no capítulo 50, nos seus últimos versos, ele nos mostra José morto e também nos mostra o seu corpo sendo embalsamado e colocado num caixão no Egito. Entretanto, nem tudo na vida são espinhos. Quando viramos a página para o livro de Êxodo, vemos não mais um pequeno grupo de hebreus, como ocorre no início da narrativa genesiana bíblica. Quando nós viramos a página para o livro de Êxodo, nós vemos um grande povo formado, o povo de Israel. Bem, mas esse assunto ele ficará para o nosso próximo encontro, quando então falaremos sobre o importante e instigante livro de Êxodo. Até lá!